Fala galera do Fórum Chaves, tudo bem com vocês? Esse é o primeiro vídeo do ano aqui do Extra Extra. Feliz 2022, que todos tenham muito amor, saúde e paz. E eu prometo que o ano que vem terá 12 meses. Sim, terá 12 meses, mas também terá muito conteúdo bacana e exclusivo para quem é apaixonado por Chaves e Chapolin. E para começar, vamos falar sobre um assunto muito especial: as visitas dos atores de Chaves aqui no Brasil. Já voltamos, mas antes, se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha aqui no vídeo e sigam-nos os bons! Que aqui no Brasil tem o público mais apaixonado por Chaves e Chapolin, isso todo mundo sabe. E não é à toa que os atores de Chaves vieram muitas vezes para cá. Mas, infelizmente, essa história começou muito mais tarde. Primeiro porque o auge das séries foi lá nos anos 70. E nessa época, o elenco de Chaves fez turnês por vários países da América Latina. Eles passaram pela Argentina, pelo Peru, pelo Chile, pelo Uruguai, pela Colômbia, enfim, por todos os nossos vizinhos. Enquanto isso, aqui nem Chaves tinha ainda. As séries só foram estrear aqui no Brasil em agosto de 1984, quando já nem tinha nem Chaves nem Chapolin, e os dois eram quadros do então programa Chespirito. Inclusive, a primeira visita do elenco aqui no Brasil foi antes mesmo das séries estrearem. Em novembro de 1981, eles estavam numa turnê no Paraguai e, de passagem pela fronteira com o Brasil, eles ficaram hospedados em um hotel lá em Foz do Iguaçu. Lá, eles conheceram as cataratas do Iguaçu, também a usina de Itaipu, que estava em construção. O filho do figurante narigudo, Guilherme Cárdenas, inclusive postou uma foto desse momento da visita aqui no Brasil. Depois disso, até teve uma chance do elenco vir aqui ao Brasil em 1990. Segundo foi noticiado na mídia, uma produtora aqui do Brasil estava negociando para o elenco fazer uma turnê por 10 cidades do país. Só que esse negócio acabou não dando certo e, segundo o Edgar Vivar, o Sr. Barriga, o Chespirito cancelou essa turnê porque ele não queria fazer o show com dublagem em português. Foi preciso esperar mais alguns anos para vermos um ator de Chaves aqui no Brasil. E isso aconteceu a partir de 1995, quando Carlos Villagrán, o Kiko, veio para o país se apresentar com seu circo. Ele ficou mais ou menos uns 2 anos aqui no Brasil, fazendo seus shows, passando pelo Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, levando um momento inesquecível para muitos fãs. E claro, essa visita foi bem aproveitada pelo SBT. Em 1996, o Carlos participou do Programa Livre, que na época era apresentado pelo Serginho Groisman. E em 1997, o Carlos esteve no Jô Soares 11:30, programa de entrevistas do Jô. E nessa oportunidade, ele conheceu seu dublador brasileiro, Nelson Machado. Olha só esse momento. Eu tinha muitas ganas de conhecer a ele. Eu também tinha muitas ganas de conhecer ele. Mas tem que falar como ele, não? Eu também tinha muitas vontade de conhecer você, que eu só conhecia na televisão. Quem também passou por aqui nos anos 90 foi o Rubem Aguirre. Ele se apresentou com o seu Circo do Professor Girafales lá pelo ano de 1997, passando por cidades do Mato Grosso do Sul e também do interior de São Paulo. Em entrevista ao Fórum Chaves, ele inclusive disse que contou com a ajuda de uma professora de português para fazer os seus shows aqui no país. Depois, foi a vez de Edgar Vivar conhecer o Brasil. Em 2003, o programa Falando Francamente, apresentado pela Sônia Abrão, estava explorando bastante o conteúdo relacionado ao seriado de Chespirito, inclusive mostrando cenas de alguns episódios raros. Seu Barriga é acertado pelo Chaves novamente. Até que no mês de setembro, houve a chance do próprio Edgar Vivar, o Sr. Barriga, vir ao Brasil para uma entrevista no programa. O dono da vila foi recebido por vários fãs da série. E nessa oportunidade, ele também teve a chance de conhecer o seu dublador aqui no Brasil, o Mário Vilela. Que linda. Vem cá com a gente, Mário. Eu que agradeço, Edgar. Eu fiquei emocionado agora, hein? Eu também. Pouco depois disso, Carlos Villagrán também deu um pulinho aqui no Brasil, em Foz do Iguaçu, quando estava fazendo algumas apresentações lá do outro lado da fronteira com o Paraguai, em Ciudad del Este. Se antes as visitas dos atores ao Brasil eram raras, isso virou rotina a partir de abril de 2010, quando aconteceu em São Paulo, no Mart Center,
o segundo Festival da Boa Vizinhança. Foi o maior evento de fãs de Chaves e Chapolin no Brasil. Milhares de fãs estiveram reunidos lá na Zona Leste de São Paulo para um evento que contou com as presenças de Edgar Vivar, o Sr. Barriga, e Carlos Villagrán, o Kiko. Além do festival, os atores estiveram em vários programas. Os dois foram no programa do Ratinho, e o Kiko também participou da Eliana e do Domingo Legal. E o Carlos Villagrán ainda foi ao estádio do Morumbi acompanhar uma partida da Libertadores da América entre São Paulo e Once Caldas. Ele foi recebido e vestiu a camisa do tricolor e tudo. Bom, depois disso não teve um ano sequer em que os atores não estiveram aqui no Brasil. Eu vou comentar sobre cada um desses anos e as passagens dos atores pelo país. 2011. Em junho, o ator Carlos Villagrán esteve no Ceará para participar de uma apresentação do cantor Joãozinho Pé de Feijão. Foi a primeira visita de um ator de Chaves ao Nordeste. Em setembro, o Edgar Vivar voltou ao Brasil para uma apresentação no For Fun Fest, um evento que ocorreu lá no Carioca Clube, em São Paulo, onde ele cantou músicas das séries acompanhados de uma banda e também apresentou imagens inéditas, bastidores das séries, das gravações feitas por ele. Além disso, ele fez shows em Belo Horizonte e também esteve em programas do SBT e no Agora é Tarde na Band. Já em outubro, a Maria Antonieta de las Nieves, a Chiquinha, veio pela primeira vez ao Brasil para dar uma entrevista ao programa do Ratinho. E nessa ocasião, ela também conheceu uma de suas dubladoras aqui no país, a Cecília Lemes. Vamos para 2012. Nesse ano, o Edgar Vivar esteve várias vezes no país. Em março, ele foi ao programa do Ratinho para falar do América Celebra Chespirito, realizado um mês antes. Nessa ocasião, ele mostrou as suas imagens de bastidores da série e o programa também exibiu alguns registros inéditos de propagandas que vinham acompanhadas das fitas dos episódios. Uma delas da famosa cena da dancinha, que uma vez passou no SBT e se pensava que era uma imagem de um episódio perdido, mas era somente uma propaganda de uns bolinhos. Depois disso, em julho, o Edgar se apresentou pela primeira vez no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Ele voltou a São Paulo, onde fez mais uma apresentação e também conheceu o Museu do Corinthians, onde chegou a erguer a Taça da Libertadores conquistada pelo Timão naquele ano. Por fim, o Edgar Vivar participou da Bienal do Livro, onde esteve no lançamento da obra Chaves, a História Oficial Ilustrada, lançada pela Universo dos Livros, e naquela ocasião ele autografou exemplares da obra. E vamos para 2013. E que ano foi esse? No começo do ano, Carlos Villagrán, o Kiko, fez uma das etapas de sua turnê de despedida do personagem. Ele fez shows em vários lugares do país. Ele esteve em Porto Alegre, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Campos dos Goytacazes e Rio de Janeiro. Em alguns desses shows, ele esteve acompanhado de Nelson Machado, seu dublador aqui no Brasil. Nessa viagem, ele ainda teve um tempinho em Fortaleza, foi conhecer o CT do Santos, onde conheceu o Neymar, visitou o CT do Botafogo e também recebeu o título de embaixador da Copa do Mundo em Porto Alegre. Em setembro, o Edgar Vivar fez um show em Porto Alegre mais uma vez e também esteve em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Ele também participou de um bate-papo com fãs em Belo Horizonte e naquela ocasião ele concedeu uma entrevista exclusiva ao Fórum Chaves. E em novembro, a Maria Antonieta de las Nieves fez turnê pela primeira vez aqui no Brasil. Ela esteve no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Porto Alegre. Só que o show do Rio de Janeiro deu a maior polêmica. Isso porque a produtora arranjou um lugar ruim, com um palco pequeno, era uma desorganização completa, até mesmo na hora de tirar as fotos. Chegaram a chamar a polícia para resolver a situação. Olha só que treta! E vamos para 2014. Nesse ano, Carlos Villagrán fez mais uma etapa de sua turnê de despedida. Dessa vez, ele apresentou um show inédito com a participação de Carlos Seidel, que interpretou o Seu Madruga, personagem que ele dublou. Ele fez shows em Porto Alegre, Novo Hamburgo, Londrina e São Paulo. Durante a Copa do Mundo, realizada aqui no Brasil, o Edgar Vivar foi a Fortaleza para acompanhar a partida entre Brasil e México, que terminou empatada em 0-0 com uma grande atuação do goleiro mexicano Ochoa. O Sr. Barriga ainda esteve em maio no Brasil para participar do lançamento do jogo Chaves Kart. Depois fez uma surpresa para o aniversário da Tata Werneck no programa Tudo pela Audiência do Multishow. E em dezembro esteve na CCXP em São Paulo, onde fez uma homenagem a Roberto Gomes Bolanhos, que havia falecido umas semanas antes.
Já em 2015, tivemos outra estreante do país, Florinda Meza, a Dona Florinda, que veio pela primeira vez ao Brasil para dar suas primeiras grandes entrevistas após o falecimento de Roberto Gomes Bolanhos. Ela participou do Domingo Legal e também do programa do Ratinho, onde conheceu sua dubladora Marta Volpiani. No mês de setembro, o Carlos Villagrán deu um pulinho aqui no Brasil para tirar uma semana de férias e ainda conhecer um mural em homenagem à turma de Chaves que fica lá em São Paulo. Em outubro, adivinha quem voltou? O Sr. Barriga, que esteve numa réplica da vila no shopping de Suzano, na região de São Paulo. Lá ele fez o lançamento do jogo Desafio do Chaves da Televisa. Em 2016, quem esteve várias vezes aqui no Brasil foi o Carlos Villagrán. Em janeiro, ele participou do evento Expo Geek, no Rio de Janeiro. Depois, ele veio a São Paulo para assinar contrato para participar de um filme com o Danilo Gentili. E no final do ano, ele participou da CCXP em São Paulo, além de dar uma entrevista para o Fábio Porchat na Record. Entre abril e maio, o Sr. Barriga fez a maior turnê de qualquer ator aqui no Brasil. Ele apresentou seu show Uma Noite com o Sr. Barriga e esteve nas cidades de Sorocaba, Salto, Americana, São Paulo, Campinas, Jundiaí, Santo André, Rio de Janeiro, Niterói, Goiânia, Brasília, Belo Horizonte, Florianópolis, Itajaí, Joinville, Curitiba, Palmas, São José dos Campos e, ufa, Porto Alegre. Um pouquinho depois disso, ele esteve também num bate-papo com fãs com outra estreante do Brasil, Ana de la Macorra, a Paty, que esteve em São Paulo e depois no evento Shinobi Spirit em Curitiba. E vamos para 2017. Nesse ano, o Carlos Villagrán esteve em Recife para participar da CCXP Tour Nordeste. E depois foi a São Paulo para o lançamento do filme Como se tornar o pior aluno da escola com o Danilo Gentili. Entre abril e maio, adivinha? Mais uma vez, o Edgar Vivar esteve aqui para fazer seus shows, se apresentando em lugares como Goiânia, São José dos Campos e São Paulo. Lá ele apresentou algumas imagens inéditas das turnês do elenco de Chaves e também mensagens de atores como Héctor Bonilha e a Ana de la Macorra. Depois, no final do ano, ele deu uma passadinha aqui para conferir a sua réplica feita pela Iron Studios. Chegamos a 2018, quando Edgar Vivar esteve mais uma vez no Brasil. Dessa vez, ele foi ao Rio de Janeiro para participar do lançamento de Chaves Chapolin no Multishow. Em julho, ele esteve com a Ana de la Macorra no evento Geek Game Festival no Rio de Janeiro, e a Ana participou também do evento World Pop Festival em São Paulo. E em setembro, o Carlos Villagrán foi a Curitiba para participar do Geek City Festival. E agora chegamos a 2019. Em maio, o Edgar Vivar esteve em Penedo, em Alagoas, a convite do influencer Carlinhos Maia. Depois, o ator foi a Porto Alegre mais uma vez para participar do evento Dream Fest, onde ele esteve um painel apresentado pelo Fórum Chaves. Em novembro, o Carlos Villagrán esteve no Santos Festival Geek, em Santos, onde até recebeu um vídeo feito pelo Pelé e conheceu os jogadores do São Paulo. Depois, ele foi a Valinhos, onde participou do evento Gica Interior, onde conheceu o Diego Veloso, ator que interpretou o Kiko no Chaves do Tributo Musical. E desde 2020, por conta da pandemia da Covid-19, infelizmente os atores não puderam vir aqui ao Brasil outra vez. Tivemos em 2020 foi um painel na CCXP virtual com o Edgar Vivar, o Ricardo De Pascoal, o Sr. Furtado, e a Carmen Ochoa, que foi diretora da série. E em 2021, a Chiquinha fez uma live com a Tata Werneck. Ufa, que retrospectiva, hein? Isso que nem falamos das outras vezes em que o Roberto Gomes Bolanhos poderia ter vindo aqui no Brasil. Isso você confere no vídeo aqui no canto. E você, teve a chance de conhecer os atores de Chaves em um desses eventos? Quem você gostaria de ver de novo aqui no Brasil? Deixe seu comentário aqui embaixo. Um agradecimento muito especial ao nosso usuário do Fórum Chaves, João B., que compilou todas essas informações em um tópico lá no fórum e que serviu de base para o nosso roteiro. Ficamos por aqui com essa primeira edição do Extra Extra de 2022. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu joinha aqui no vídeo e siga-nos os bons. Até a próxima!